O Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol, o NUPEF, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa, acaba de receber mais 2 equipamentos Mobile Eye para os estudos sobre a tomada de decisão dos jogadores em uma partida de futebol. Essa pesquisa começou no ano passado e verifica o processo de rastreamento ocular do jogador, permitindo avaliar para onde ele está focando o olhar ao realizar uma ou outra ação. O aparelho é formado por um par de óculos, no qual são instaladas câmeras monitoradas por um computador. Os óculos agem detectando o comportamento da pupila e a reflexão da córnea. Assim, fornecem informações precisas sobre diversas variáveis, como estratégia de busca visual, visão central, comportamento pupilar, movimentos sacádicos dos olhos. Eu converso agora com o coordenador do estudo, professor Israel Teodo, para falarmos das conclusões até agora dessa pesquisa. Professor Israel, bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom, ainda tem muito pouco tempo que se começou o estudo, então eu acredito que não haja tantas conclusões assim, não é? Mas já há algumas coisas que a gente possa adiantar de resultado desse estudo? Sim, Fabiana. A gente já tem alguns indicativos, né, sobre a forma com que os jogadores nas categorias de base de alguns clubes do Brasil procuram tomar decisões, né? E essas pesquisas, elas indicam que à medida que o jogador ele vai passando pelas categorias de base, né, na formação do sub-13 até o sub-17, onde são as nossas pesquisas, já fizeram coleta de dados, a gente verifica que à medida que eles passam por esse período, eles tendem a tomar decisões mais assertivas para o jogo de futebol. Uhum. No ano passado eu fiz matéria com vocês, conversei com vários treinadores de categorias sub-17, sub-15, não é? E ainda não havia começado o estudo propriamente. Quais os times ou equipes que já estão utilizando ou toparam fazer parte do estudo de vocês? Fabiano, nós já estivemos presentes no Vitória da Bahia, no Bahia, no Sport Recife, no Fluminense agora mais recentemente, avaliando todas as categorias de base. E aí há também alguns outros clubes que se mostraram interessados, como o Internacional de Porto Alegre, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, por via de alguns treinadores que conhecem o equipamento e já participaram de alguns trabalhos, onde verificaram alguns estudos, alguns resultados preliminares que nós temos. E agora a nossa expectativa com a chegada desses novos 2 equipamentos é buscar atender essas novas demandas e dar o retorno para a sociedade. Vocês estão agora com 3 equipamentos, é isso? Isso. Nesse momento nós temos mais 2 equipamentos que foram financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado do Esporte e da Juventude de Minas Gerais. Uhum. Lá fora, na Europa, o Cristiano Ronaldo topou fazer parte desse estudo como exemplo, né? Como teste do equipamento. Aqui, algum jogador em especial tem contribuído para o estudo de vocês? Aqui no Brasil nós tivemos até uma tentativa de um teste que seria feito com o Jadson do São Paulo, que a gente iria verificar a forma com que ele tomava a decisão, mas acabou que na época que a gente iria fazer o teste, esse equipamento estava nos clubes, fazendo análise das categorias de base, e nós não conseguimos agendar uma outra data para poder fazer a avaliação. Mas eu acredito agora que com a chegada desses 2 novos equipamentos, a gente tem condições de ampliar, né, e fazer com que a gente chegue essa tecnologia até as equipes principais dos clubes. Porque eu acredito que para os próprios treinadores é importante conhecer como é que se dá essa tomada de decisão em jogadores considerados muito inteligentes na sua forma de jogar, para treinar isso, para reproduzir isso nessas categorias de base, né? Isso mesmo. Essa ilação que você fez, ela é muito importante. Inclusive, eu já havia conversado com algumas pessoas que estão ligadas à CBF, ver se a gente consegue, para o futebol brasileiro, fazer análise dos jogadores que hoje estão na seleção brasileira. E a partir dessa análise, a gente forneceria para os clubes aquilo que há de melhor no futebol brasileiro, para que eles pudessem ir desenvolvendo junto aos jogadores da categoria de base,
ter referências, né, sobre o processo de tomada de decisão dos melhores jogadores que nós temos hoje. Agora, por curiosidade, Israel, na questão de defesa de pênaltis, que parece ser uma coisa, numericamente é quase impossível defender um pênalti, não é? É possível rastrear a tomada de decisão daqueles goleiros que têm conseguido defender um ou outro e tentar treinar para isso? Sim, Fabiana, isso é possível. No Brasil, nós ainda não temos pesquisas que indicam isso com a amostra brasileira, mas nós temos resultados de pesquisas na Europa que mostram que com esse equipamento foi possível se conhecer as informações que o goleiro buscava numa batida, né, de pênalti do jogador e treiná-lo. E a partir de um período de treinamento, observou-se que houve melhoria, né? Uhum. Essas pesquisas que eu estou mencionando, elas foram inclusive desenvolvidas com jogadores do Liverpool, né? Que é uma das principais equipes que existe no Reino Unido. Sim. O que a gente pode destacar aí dessa principal linha de pesquisa sobre a tomada de decisão que vocês já conseguiram detectar através do eye tracking? O que a gente tem visto, assim, principalmente, né, é que a tomada de decisão ela é base para o comportamento tático do jogador no jogo de futebol, né? Então, uma vez tendo avaliações com esse equipamento, nós podemos, de forma muito objetiva, fazer avaliações intermediárias e regulares do jogador durante o processo de formação dele e ir aperfeiçoando, né, a forma com que o treinamento vai ser dado e esse jogador ele possa adquirir mais conhecimento e assim, quando ele chegar nas equipes mais velhas, ele possa ser mais inteligente, mais criativo para o jogo de futebol. Essa tomada de decisão não é uma coisa consciente, né, Israel? Ela é inconsciente, né? Ela vem antes de ser trabalhada essa informação do cérebro, né? É quase um reflexo, ou não? Não. A tomada de decisão que é feita pelo jogador, as pesquisas mais conservadoras indicam 80% e as mais otimistas indicam 90%. Então nós podemos dizer assim, entre um intervalo de 80% a 90%, dependem da busca visual do jogador. O resto são os outros sentidos que ele possui, né? O auditivo, o sinestésico. Então, o Mobile Eye, ele nos permite conhecer o tipo de informação que o atleta, no intermeio aquelas movimentações que existem no jogo, ele direciona a atenção e aí essa informação ela vai servir de base para que ele possa tomar uma decisão. O que eu poderia metaforicamente dizer, como se a gente estivesse dirigindo, né? Uhum. E diante de uma escola, né? Às vezes não prestar atenção numa placa, não prestar atenção numa faixa de pedestre e de repente acelerar. Eu, enquanto instrutor, por exemplo, com esse motorista que está aprendendo, se eu soubesse que ele não prestou atenção na placa ou na faixa de pedestre, poderia dizer, né, se ele estivesse vestindo o óculos, poderia dizer, você não prestou atenção na placa e não prestou atenção na faixa de pedestre. Nesse momento, você passando por situações como essa, você deve direcionar sua atenção para a placa e para a faixa de pedestre e diminuir, entendeu? Uhum. Então, o treinador, ao verificar essas informações através dos dados fornecidos pelo óculos, ele pode direcionar melhor a busca visual do jogador para que ele tome uma melhor decisão. Essa busca visual ela pode ser influenciada por outros sentidos. A audição, por exemplo, numa partida com uma torcida muito inflamada, isso também influencia na decisão do jogador. Então, não é só o sentido visão que é trabalhado, mesmo que o Mobile Eye só meça esse sentido, né? Mas os outros sentidos também influenciam. O que acontece nesses casos que você está dizendo é a pressão da torcida sobre o jogador aumenta o nível de estresse, né? Uhum. Com o aumento do nível de estresse, o que acontece? Os fatores bioquímicos do cérebro, eles agem de uma forma diferente e há uma redução da visão periférica. Com a redução da visão periférica, o jogador ele tende a ter menos informações que subsidiam a tomada de decisão. Por isso que, em momentos onde há maior pressão, o jogador ele tende a agir conforme hábitos. E por isso que o treinamento a longo prazo, né, a partir de informações objetivas, ele é muito importante. Porque nesse momento o jogador ele vai se sentir mais seguro e mais assertivo, né,
por causa da questão do estresse que vai estar influenciando o desempenho dele. E o que dizer das informações visuais colocadas, por exemplo, banners de propaganda em todo o redor do campo? Isso não influencia, não? E, na verdade, com esse equipamento, né, nós conseguimos trabalhar a visão do jogador para que ele direcione menos, né, a busca visual dele para esses aspectos. Então, uma vez fazendo um teste com esse equipamento, nós conseguimos detectar quais jogadores estão tendo distrações em função das placas, em função da torcida, e isso pode ser treinado ao longo do tempo, para que o jogador, quando entre no campo de jogo, ele foque diretamente nos aspectos principais de uma situação de jogo, por exemplo, entendeu? O jogador que tem problemas visuais de correção de grau, como é que se dá isso? É possível ser feito, porque nós temos, para esse óculos, nós temos condições de adaptar a um óculos de grau. Então, isso não haveria nenhum problema. Uhum. Essas pesquisas, elas partem do futebol, mas elas podem ser utilizadas em outros campos, né? Em outros setores da nossa vida diária, né? Um motorista, esse óculos pode oferecer subsídios para outros campos que não o futebol, né? Pode, Fabiana. Esse óculos ele pode ser utilizado, por exemplo, em estudos que nós temos feito até junto aqui com o Departamento de Administração, em neuromarketing, por exemplo, né? Saber exatamente qual é o ponto que está sendo utilizado ou que um cliente ele direciona a atenção dele para que possa comprar ou não um produto, né? Se a informação que está sendo disponibilizada em determinado ambiente está tendo um impacto sobre o comportamento do consumidor. Ou, por exemplo, na psicologia do trânsito, né? Para poder saber se aquele aprendiz de direção ele está direcionando a atenção para os fatores relevantes da atividade. Na verdade, esse óculos ele tem uma aplicação abrangente, que vai do esporte até as áreas da medicina, por exemplo. Nós temos um projeto aqui agora com o Departamento de Medicina, onde nós estamos colocando óculos em estudantes de medicina do curso, que estão no último ano, indo para o CTI, para poder ver se naqueles casos mais complicados eles conseguem buscar a informação mais relevante para poder tomar uma decisão sobre o melhor procedimento a ser executado. Então, de fato, esse óculos ele tem uma abrangência de estudos muito grande e pode ser utilizado em várias áreas. Até mesmo na escola, né? Aquela criança que é mais desatenta, que não consegue apreender o conteúdo, pode estar se distraindo com alguma outra informação, isso também pode ser medido, não é? Para um aluno, uma criança. Pode. O óculos pode ser utilizado nessa situação como um auxiliar do diagnóstico, né? Se é um transtorno de hiperatividade dessa criança, ou, por exemplo, se essa criança ela tem autismo, né? Porque a gente sabe que os autistas, eles têm um padrão de rastreamento da informação diferente das pessoas, vamos dizer assim, normais, entre aspas, né? Enquanto as pessoas que não têm autismo, elas rastreiam a informação, o autista, ele fixa a informação e passa para outra informação de uma maneira mais rápida. Então, esse óculos, ele também pode ser utilizado como mais um equipamento que permite adicionar uma informação ao diagnóstico do autismo, que é tão difícil, né? É um diagnóstico mais preciso, né? E evitaria falsos diagnósticos, né? Em um caso desse tão importante. Só por curiosidade, o que é movimento sacádico do olho? O movimento sacádico é justamente esse movimento de rastreamento do olho e paralisação em momentos onde a criança ou a pessoa que está vestindo óculos considera que seja importante, entendeu? Ela vai rastreando até chegar ao ponto onde ela definiu que seja o ponto mais interessante da informação, onde ela vai parar um tempo maior e buscar informações detalhadas para que possa tomar uma decisão. Certo. Com essa chegada dos novos equipamentos, quais são os próximos passos da pesquisa, então? Olha, Fabiana, o que a gente quer é ampliar o atendimento à sociedade em todas as áreas de aplicação desse recurso tecnológico, né? Nós estamos ampliando o atendimento aos clubes. Nesse momento, estamos com mais 4 projetos de mestrado, onde os alunos estão contactando os clubes, mostrando a tecnologia e indo avaliar os jogadores e dando retorno para que os treinadores possam trabalhar. Estamos também ampliando as parcerias com outras áreas,
como a administração, como a medicina, em projetos onde esse equipamento ele possa ampliar, né, as formas de aprendizado, de formação, né, dos novos médicos e dos novos gestores. E a gente também agora busca as parcerias internacionais.